Bom dia, tudo bem com você? Hoje, dia 12, leremos o capítulo 12 do livro de Provérbios. Meu nome é Patrícia e estou aqui com você nessa jornada para nós aprendermos um pouco mais cada dia sobre sabedoria. Agora estamos no capítulo 12 e ele também continua falando sobre uma pessoa que é sábia e uma pessoa que não é sábia. Ele sempre vai estar falando nos versos sobre a pessoa que é sábia e a pessoa que não é sábia. Já começa bem assim, ó. Aquele que ama a correção, ama a ciência. Mas o que detesta a reprimenda é um insensato. Ou seja, ele já começa falando pra gente sempre amar conhecimento, ser corrigido, crescer cada dia mais na nossa fé, sempre pedindo para Deus nos iluminar, para que a gente sempre vá crescendo, estudando, lendo livros, lendo a Bíblia, mas sempre tá em crescimento e saber pontos que a gente precisa melhorar a cada dia. Já uma pessoa que é insensata, ela não quer aprender, ela quer ficar parada, ela não quer evoluir. Então ele já começa no capítulo falando sobre isso. Os pensamentos dos justos são cheios de retidão. As tramas do perverso são cheias de dolo. Ou seja, os pensamentos nossos têm que ser sempre o quê? De justiça, do bem, do amor, da gratidão, de coisas boas. Enquanto as pessoas que elas são perversas, elas querem o quê? O dolo, prejudicar, coisa má, porque tudo começa na nossa mente, nosso sentimento, nosso coração. Então, assim, o que você está pensando? Quais são os pensamentos no seu dia a dia que mais você sente? Para pensar um pouco hoje no seu dia. Vai observando cada sentimento que você tem e cada pensamento que você tem. Esse pensamento é bom? Esse pensamento é ruim? Quando o pensamento ruim vir no seu cabeça, você vai fazer o quê? Você vai pensar numa coisa boa. Porque quantas coisas boas nós temos na nossa vida? Quantas coisas boas nós temos no nosso dia a dia? Só de nós estarmos aqui, acordar, já é um presente magnífico. E a gente precisa sempre fazer o quê? Cada dia mais encher a nossa mente, nossos pensamentos de coisas boas, de coisas que nos vão levar para o caminho do bem, para se sentir bem. Quanto mais você pensa coisa boa, mais coisa boa você recebe. Quanto mais você pensa coisa ruim, mais coisa ruim você recebe. Então, comece a ver hoje os seus pensamentos. Pare no dia de hoje e vai analisando cada coisa que você vai fazendo, cada pensamento que você vai tendo, cada sentimento que você for tendo. E quando você tiver um sentimento, um pensamento que não é bom, você vai parar e você vai pensar numa coisa que é muito boa para você, uma coisa que te deixou muito alegre. Você vai fechar os olhos e vai pensar no momento que foi muito feliz para você. E vai tentando deixar esse sentimento ruim sair da sua mente. E sempre tentar, a cada momento mais do seu dia, ter pensamentos bons e pensamentos positivos. Quem cultiva sua terra será saciado de pão. Quem procura as futilidades é um insensato. Ou seja, se você cultiva a sua terra, se você cultiva sua mente, seus pensamentos, se você trabalha, tudo lhe é dado. Agora, se você procura futilidade, é insensato, porque você não vai ter e você não vai se sentir feliz. O ímpio cobiça o laço do perverso, mas a raiz do justo produz fruto. Ou seja, tá falando aqui que às vezes as pessoas cobiçam a árvore, mas ela precisa saber que o que gerou aquela árvore bonita foi uma raiz forte, uma raiz consistente, uma semente plantada boa que teve uma boa raiz e que deu fruto. Então a gente não cobiça a árvore, a gente precisa o quê? Ter um bom fruto, uma boa raiz para a gente ter um crescimento. O justo nenhum mal pode abater, mas os maus enchem-se de tristezas. Por que nenhum mal pode abater o justo? Porque o justo, como está dizendo no capítulo, ele tem que ter pensamentos bons. Que todos os pensamentos bons vão levando para coisas boas a cada dia mais. Enquanto os maus, ele vai ter cada dia mais tristeza por ter os pensamentos ruins e não policiar sua mente dos pensamentos que ele pode ter.
Os lábios mentirosos são abominados para o Senhor, mas os que procedem com fidelidade agradam-lhe. O justo guia o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os perdes. Ou seja, o justo anda pelo caminho correto, ele tem um objetivo, ele segue, ele faz o que precisa ser feito. Já uma pessoa que ela não é justa, ela vai se perder no caminho. Então, neste dia de hoje, vamos fechar nossos olhos, pedir para Deus para iluminar nosso caminho, iluminar nossos pensamentos, iluminar nossa mente e dar força para a gente fazer o que precisa ser feito. Cada pensamento ruim hoje que nós tivermos, nós vamos parar e pensar em uma coisa boa que Deus nos dá, ou um teto que a gente tem para dormir, uma cama quente que nós temos, a gente vai agradecer. Agradecer a todas as coisas boas, pensar em coisas boas na nossa vida e não vamos nos deixar se abater pelos pensamentos negativos no nosso dia. É isso que eu desejo para você, que você tenha ótimos pensamentos, um ótimo dia e pense coisas boas e não deixar pensar, se envolver com coisas ruins no seu pensamento. Até amanhã!